Olá, como estão vocês? Gente, vocês não fazem ideia do quanto eu fico feliz em poder estar em contato, interagir com cada um dos meus amigos e das minhas amigas. Todos bem-vindos. Gente, eu sou o Jorge Guedes, neuropsicólogo, psicólogo forense, psicanalista, assino sempre como psicanalista. Porque, como eu sempre digo, eu amo a psicanálise. Eu estudo há muitos anos a psicanálise. É tão importante ter um conhecimento abrangente, porque quando se trata de outras pessoas, estamos lidando com ideias, pensamentos, expectativas diferentes. E quanto mais tivermos conhecimento, e vamos até colocar experiência de vivências, bem, isso nos torna mais capacitados para poder interpretar o que muitas vezes as pessoas que estão vivendo uma determinada situação não conseguem expressar através de palavras. Então, eu amo, como disse, a psicanálise, não desmerecendo de maneira alguma a neuropsicologia, a psicologia, muito pelo contrário. Cada área tem a sua contribuição, cada área tem as suas metodologias, suas abordagens. Então, tem muitas pessoas que se identificam com a psicologia, magnífico. Tem outras muitas que se identificam com a psicanálise. O importante é que cada uma das áreas que trata a nossa saúde mental possa nos trazer condições de entender na amplitude o que realmente nós somos e principalmente o que representamos neste contexto que muitas vezes não sabemos nem explicar, nem interpretar determinadas situações que vivemos. Bem, hoje a nossa live ela vai abordar o assédio espiritual e a degeneração da identidade humana. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram sendo coletadas durante a semana, e outras perguntas também que já tem muito tempo que vem, então, sendo, digamos, enviadas, e a maioria eu procuro dar a resposta diretamente para quem fez a pergunta, e outras vezes tem perguntas que se repetem, então eu prefiro dar a resposta em forma de live. Só um segundinho que eu quero entrar aqui para ver onde eu estou. Pesquisa. Então vamos aqui, Jorge, ao vivo, porque aqui assim eu posso interagir com vocês. Então, gente, eu estou aqui, caso surja perguntas, podem ter certeza que para mim é uma honra. Bem, a primeira pergunta é a seguinte: o que é assédio espiritual? Dependendo da crença da pessoa, muitas vezes o assédio até muda de nome. Mas assédio sabemos que é assédio. É aquilo que nos deixa desconfortável, é aquela atitude que nos deixa muitas vezes sem ação, sem saber como agir no momento em que somos assediados, subjugados, maltratados, humilhados. Então, tudo aquilo que é desrespeitoso, que é invasivo, tudo aquilo que deixa você sem uma ação natural que leva você muitas vezes até sentir raiva, vontade de ser violento ou violenta, bem, isso não deixa de ser um assédio, porque estão tentando tirar você do sério, estão se aproveitando da sua boa-fé, da sua boa vontade ou da sua vulnerabilidade.
Então, o que é o assédio espiritual? Existem crenças que preferem o título, ou seja, o termo, não o título, o termo obsessão, muito utilizado por pessoas que frequentam o espiritismo. Mas vamos deixar bem claro, quando se trata de assédio espiritual, não quer dizer que a pessoa está vivendo, digamos, é um espírita ou não é espírita. O assédio espiritual pode acontecer com qualquer pessoa. Então, o assédio espiritual é quando indivíduos em forma espiritual ou do mundo espiritual que vivem nos umbrais. Muita gente não sabe o que é umbral. Umbral são colônias onde muitos indivíduos com a mesma ideia, com os mesmos objetivos, ficam por algum tempo presos. Não presos porque outros espíritos mais elevados deixem eles presos. Eles ficam presos devido àquela necessidade que eles têm de praticar aquelas, vamos dizer, aquelas ideias, aqueles desejos, aquelas necessidades que muitas vezes constituem vício. Então, umbral é uma colônia onde milhões ou milhares, dependendo do tamanho desse umbral, de indivíduos estão ali. E eles compatuam, ou seja, eles têm um mesmo objetivo, como falei, as mesmas ideias, e tudo que eles querem é justamente ter uma vida, muitas vezes, sem regras. Uma vida onde eles possam fazer o que bem entendem, sem medir as consequências, acreditando que a liberdade é extensa, que a liberdade pode ser a vida inteira, independente de ser física ou, no caso, o indivíduo estar em vida física ou espiritual. Vamos deixar bem claro, a nossa liberdade tem um prazo de validade. É por isso que muitas pessoas, como já ouvi centenas ou talvez até milhares de vezes, de pessoas dizerem, poxa, fulano ou fulana cometem tantos erros, fazem tanta maldade, e parece que nada leva essas pessoas a pagarem pelo que eles fazem. Há pouco tempo eu ouvi, inclusive de uma pessoa que estava muito triste porque ela tinha perdido um animalzinho de estimação, um cãozinho. O cãozinho foi envenenado sem motivo nenhum, porque era um cãozinho tranquilo, pequeno. Então alguém acreditou que matar esse cãozinho envenenado era uma diversão. Porém, essa pessoa, ou seja, esse indivíduo que acreditou que matar esse cãozinho estaria impune e que isso seria segredo ou será mantido em segredo por muito tempo, está completamente equivocado. A mesma coisa são essas pessoas que fazem o mal, que provocam discórdias na intenção de maltratar, de humilhar os outros apenas por prazer, por falta de empatia. Então, o que acontece? Essas pessoas não pensem que elas vão ficar livres, que elas vão ficar sem punição. Chegará o momento em que elas serão banqueteadas, que elas terão que engolir o banquete com gosto de fel para provarem o próprio veneno. Então, assédio espiritual é quando uma entidade, uma energia, vamos colocar como vocês preferirem, um espírito com segundas intenções se aproxima do indivíduo encarnado e começa a injetar ideias negativas. Que ideias são estas? Ideias de agir, fazer algum tipo, praticar alguma ação que não é normal
dos princípios, da personalidade dessa pessoa que está sendo induzida. Então, o assédio indução, ou seja, uma indução espiritual para manipular aquilo que aquela entidade tem necessidade. Perfeito? Bem, aqui vamos para a segunda. O assédio espiritual pode induzir alguém aos vícios de substâncias, incluindo o álcool e o cigarro? Isso acontece em minha casa, com filhos e marido. Infelizmente, sim. E principalmente se o assediado, ou seja, a pessoa que está sendo assediada, ela já traz essa predisposição. Então, pode ser que muitos de vocês não acreditem na possibilidade da reencarnação. Como muita gente diz, reencarnação, isso é coisa de maluco, não existe. Morreu, acabou. Na verdade, gente, não é bem assim. Quem dera que a vida física pudesse ser eterna, mas vamos ser lógicos. Nós nascemos e no decorrer dos anos começamos a ver a degeneração das nossas células, ou seja, do nosso corpo. Quantas áreas ou regiões do nosso corpo no decorrer dos anos começam a apresentar falhas? O que são estas falhas? Estas falhas são mecânicas. Então, o nosso corpo ele tem um prazo de validade. Quando chega no final, já está desgastado, ele não tem mais condições de suportar a inteligência que é o espírito. Bem, então o espírito, infelizmente, é forçado a deixá-lo. Então, voltando à questão da predisposição. Muitas pessoas reencarnam de vidas onde, anterior a esta, eles já eram usuários de substâncias químicas, ou do álcool, ou do cigarro, e quando chegam aqui, se eles estão num meio propício que lhes faculte a dar continuidade a esse vício e, para completar, ainda houver a indução, pode ter certeza que esse indivíduo, infelizmente, ele pode continuar com tanta força como na vida anterior ou até maior. Tem alguns que reagem. Tem alguns que reagem e conseguem superar. E tem outros que, infelizmente, sucumbem. Deixam que isso vá acontecendo e muitas vezes até vão justificando. Eu faço porque eu gosto, eu sinto prazer em fumar. Muita gente até tenta justificar para mim, sendo que eu não tenho interesse em saber se ela tem ou não tem vontade ou é induzida. Eu quero que ela resolva a situação, mas que ela tenha consciência que uma indução ela acontece quando também nós estamos predispostos a aceitar essa indução, ou por prazer ou por fragilidade, vulnerabilidade. Então, muita gente que começa a utilizar substâncias químicas, não é porque ela queira, é porque muitas vezes ela já tem a indução de amigos que ainda estão no plano espiritual e que a estão acompanhando e que não querem que ela se afaste desse grupo. Então, esses amigos espirituais, que entre aspas de amigos não tem nada, vão ali, olha, fume, olha, use a substância. E lógico que com isso eles também estão ganhando uma parcela de prazer e muito grande, porque ao esse amigo ou essa amiga se deixar levar, eles que estão assediando, que estão induzindo, vão sentir a satisfação através deste amigo que está encarnado. Então, para muitos, como falei, é obsessão. Bem, obsessão, ela tem de diversos níveis, diversos graus.
Então, tem pessoas que fazem até questão de viverem uma obsessão. Então, obsessão é uma coisa, fixação é outra e assédio é outra. Obsessão, normalmente, é quando o indivíduo tem consciência que está sendo massacrado, que está sendo levado a fazer o que ele supostamente não quer, mas mesmo assim ele reage contra alguém ou o grupo que tenta ajudá-lo a sair desse controle. Então, vamos imaginar uma pessoa que não quer, vamos até usar um exemplo bem simples, não quer beber. Mas chegam 3, 4 amigos e começam a influenciá-lo. Beba, vai ser bom, você vai sentir um bem-estar, você vai sentir o corpo mais leve, você vai ver como você fica mais desinibido. E se essa pessoa permitir que essa indução vá adiante, ele vai fazer a experiência. Isso não quer dizer que ela não tenha controle. Tem controle. Mas, infelizmente, nem sempre todas as pessoas que são assediadas têm a capacidade de dizer não, eu não quero, eu repudio, não tenho a menor intenção. Muitos, quando começa aquela voz, faça, faça, e isso começa de uma maneira tão suave que nem sempre a pessoa, o indivíduo que está sendo assediado, entende como assédio, como obsessão. Às vezes isso vira uma fixação. Então, muitas pessoas dizem, eu acordo ouvindo uma música. Eu não quero ouvir essa música na minha cabeça. Eu tento pensar em uma outra música, ou me abstrair, pensar em outra coisa, mas aquela música está ali. É da manhã à noite. Bem, gente, isso é uma fixação, é um assédio e, ao mesmo tempo, uma obsessão. Então, um assédio porque estão enfiando uma música no seu ouvido, no seu cérebro, para desconcentrar você, deixar você vulnerável, porque você vai se sentir incomodado, aquilo vai lhe deixar transtornado. E o que vai acontecer? Enraivecido, porque você não quer fazer aquilo, você começa a ficar irritado. E essa irritabilidade vai gerar energia. E essa energia é justamente o objetivo dos indivíduos espirituais que estão induzindo você a essa irritabilidade. Através dessa música chata, porque se torna chata mesmo, através de um pensamento contínuo que você não quer. Quantas pessoas ficam imaginando viver situações como se estivessem vivendo aquela situação real, aquela situação que chega a dar até prazer. Tem muitos que passam o dia inteiro deitados, sentados, imaginando e até ampliando, dando mais requinte em tudo aquilo que é sugerido. Então, isso aqui é uma obsessão. A fixação é quando você tem consciência que pode eliminar aquele pensamento obsessivo que está ali 24 horas na sua cabeça, mas muitas vezes o próprio indivíduo que é alvo dessa indução, desse assédio, faz questão também de manter, de alimentá-lo. Então, muitas pessoas que passam por determinados transtornos, pode ter certeza que não são transtornos tão difíceis de serem eliminados, de serem tratados, porque uma grande parte desses transtornos tem origem espiritual, ou são de origem espiritual. É por isso que muita gente me questiona, afinal, você é psicanalista ou você é espírita? Gente, eu não sou espírita, mas eu sou espiritualista. E eu
entendo perfeitamente bem que o mundo, as esferas espirituais, as frequências espirituais estão intimamente ligadas às nossas frequências físicas. Então, nós, durante a noite, estamos dormindo. Para muitos, apenas estamos dormindo. Na verdade, gente, nós não estamos dormindo. Nós estamos numa atividade, e bem provável, mais intensa do que a nossa atividade física durante o dia. Por quê? Porque o espírito, quando ele se desprende, que ele sai do corpo, enquanto o corpo relaxa, descansa, se recupera, ele tem acesso aos níveis evolutivos a que ele pertence. Então, vamos dizer que uma pessoa, durante a noite, ela pode experimentar muitas satisfações ou insatisfações. É por isso que muitas vezes acontecem os pesadelos, acontecem aqueles sonhos que a pessoa, quando acorda, diz, mas, afinal de contas, só um segundo, só um minutinho. Priscila Graviuni, bem-vinda. Edna Lucimar, olá, cheguei, boa noite. Edna, quanto tempo? Como está você? Roberta Guedes, boa noite. Priscila, um super abraço para você. Gente, eu gosto, como estava falando, de ampliar conhecimentos, de entender. E para que possamos realmente entender, um dos fatores que precisam estar muito abertos é a nossa mente. Para que possamos realmente fazer as interpretações de maneira corretas. Muitas pessoas acreditam que quando se fala da espiritualidade, se aborda esse tema, que a pessoa já vão rotulando logo. Não, é espírita. Não. Eu conheço milhares de pessoas que estudam a espiritualidade. Não é aquela espiritualidade racional. Não, não. É a espiritualidade genuína. Não é aquela espiritualidade onde eu sou superior porque eu sou de uma doutrina X, Y, seja lá o que for. Não, gente, não é isso. Para que possamos interpretar, saber a nossa verdadeira composição, nós precisamos saber a nossa origem, a nossa formação. Então, muitas pessoas são preconceituosas, outras, infelizmente, são ignorantes, e outras não são nem ignorantes, nem preconceituosas, são apenas, digamos, indiferentes. Então, voltando ao tema, para que possamos entender e de maneira nítida o que é uma fixação, o que é uma obsessão e o que é um assédio, precisamos entender que nós, na maioria das vezes, somos os principais fornecedores desse combustível que esses elementos espirituais, ou seja, que estão em forma espiritual, necessitam para nos fragilizar, para nos induzir, para nos confundir, para instalar ideias, desejos, pensamentos negativos. Como tem muita gente que amanhece dizendo que já acordou mal. Mas acordou mal por quê? Porque teve um sonho. Perfeito. Acontece muito de gente dizer, olha, Jorge, eu esta noite tive um sonho que estragou meu dia. E eu pergunto, certo, você pode me explicar como foi esse sonho, o que aconteceu durante essa vivência, para que possamos interpretar? Ah, não lembro de nada, só sei que me deixou mal. Bem, nós precisamos também reagir, né, gente? Se não existe uma reação, se eu não lembro do sonho, é óbvio que a impressão pode sim me deixar para baixo. Mas vamos levar em conta que essa impressão, ela pode ser sim eliminada. E muitas vezes, nós próprios, com a nossa tendência, a nossa predisposição, até agravamos a situação.
Amanhecemos de mau humor, já vamos trabalhar de mau humor, já vamos acreditando que nada vai dar certo durante o dia. Tudo isso nos força a gerar energia, e essa energia não é consumida por nós. Quantos de vocês acordam dizendo, nossa, eu estou me sentindo mais cansado do que quando eu deitei e, entretanto, dormi? Bem, essa sensação é muito raro alguém que não tenha vivenciado. Sabe o que é essa sensação? É que durante a noite, como eu falei, seu espírito, ele vai vagar. Ele vai procurar os ambientes em que ele já conhece, que ele já tem afinidades. Então, vamos dizer que muitas vezes tem pessoas que sonham muito, aqueles sonhos eróticos, e sonham com tanta intensidade que chegam ao orgasmo, tanto homem como mulher. E depois, nossa, o que foi que aconteceu? Simples. O orgasmo aconteceu porque, de fato, houve a relação. Por isso que a pessoa conseguiu chegar no clímax. Caso contrário, não aconteceria. Então, nós, na forma espiritual, podemos muito mais do que enquanto estamos em corpo físico. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa e estou até pensando em estender essa pesquisa para a Europa e também para a América Central, que é justamente a neuropsicanálise. Muita gente já disse, você é maluco. Não, gente, eu não sou maluco. Eu apenas penso, eu analiso, eu estudo e creio que muita gente que tem um pouquinho de bom senso deve simplesmente pensar, bem, se existe a possibilidade de entendermos a nossa capacidade intelectual enquanto corpo, ou seja, uma inteligência no corpo, por que não procurar entender, estudar a nossa capacidade, o nosso potencial espiritual? Será que é o corpo que evolui? Não, o corpo não evolui, pelo menos não nesta vida. Existe a genética? Sim, o nosso DNA ele está em constante desenvolvimento, evoluindo, se aprimorando. Mas, gente, também existe uma outra genética, que é a genética espiritual. Inclusive, tem um livro sobre isso, sabia? Na verdade, ele já está prontinho. Dentro de alguns meses ele já vai estar no ar, porque agora o livro que está sendo, já vou falar sobre o livro que estará sendo apresentado na 27ª Bienal. Então, para não confundir, deixa eu concluir aqui o que eu estava falando. Nós precisamos entender, e de uma maneira bem clara, que o corpo, ele não é a inteligência. O corpo é apenas o meio. Então, vamos imaginar um carro sem um motorista, um carro sem o combustível, um carro sem motor, um carro sem pneu. Ele é carro? Não, não é nada. Ele é apenas um pedaço, digamos, de lata, um objeto inanimado. A mesma coisa é o nosso corpo. Um corpo sem uma inteligência por trás para que ele funcione, não é corpo, ele é apenas um objeto, se decompõe. Ele vai ficar à mercê ali, digamos, das intempéries. Então, uma coisa, como estava comentando, a neuropsicanálise, onde essa neuropsicanálise vai estudar, vai criar grupos, vai desenvolver camadas de pesquisadores, cientistas, pessoas ligadas à área da saúde mental, da saúde física e de diversos, digamos, orientações espirituais, de crenças,
para que se chegue a um consenso. Porque podemos entender perfeitamente bem que se o corpo cessou, que inteligência seria essa que nós chamamos de Deus, que cria um corpo por um tempo e depois com tantas diferenças entre os próprios, digamos, elementos que fazem parte desta grande colônia, que nós chamamos de Terra. Então, existem aqueles muito inteligentes, aqueles menos inteligentes. Isso não quer dizer que não sejam pessoas com potenciais, com capacidades a serem exploradas por eles próprios. Muitas vezes é a condição espiritual, ou seja, a evolução espiritual que aquele ou aqueles indivíduos estão vivendo. Então, a neuropsicanálise, muitos vão dizer aberração. Aberração é para quem tem mente fechada. Eu, graças a Deus, me considero uma pessoa de mente aberta e como um indivíduo de mente aberta, é claro que eu quero, no mínimo, ter milhões de experiências que mais tarde possam me trazer condições de ser útil a mim e a qualquer outros indivíduos que precisarem de mim. Então, gente, como eu falei, aqui eu tenho muitas perguntas. O assédio espiritual pode interferir na convivência de um casal ou de uma família? Sim, claro que pode. Quantas pessoas, uma família, vamos até dar um exemplo, que se esforçam para conviver bem? Um casal que se ama, que um realmente está ali disposto a auxiliar, acompanhar o outro e, de repente, parece que tudo desanda. Vamos levar em conta que esses assédios, eles acontecem justamente para interromper a nossa capacidade de evoluir, de interpretar vivências e, através das más interpretações, criar discórdias, criar confrontos. Vamos dizer que um narcisista, vamos dar aqui um exemplo. Um narcisista, qual é a satisfação de um narcisista? O narcisista tem prazer em se sentir superior, em humilhar a vítima, em fazer a vítima acreditar que ela só existe porque ele existe. Caso contrário, ela não seria nada. E o pior, esse indivíduo narcisista, ele causa um dano tão intenso que, na maioria das vezes, a vítima do narcisista precisa de muito tempo de tratamento para poder se libertar daquelas ideias, daquela infecção que aquele indivíduo instalou no psicológico da vítima. Acontece da mesma maneira, ou seja, a mesma maneira que os espíritos inferiores, como muitos dizem, eu já digo que são, digamos, habitantes dos umbrais, que eles não têm comprometimento com nada, eles não te levam a sério, muito pelo contrário, eles estão sempre procurando brechas para encontrar as suas fragilidades e, através das suas fragilidades, transformarem você em escravo. Escravo ou escrava, que pode ser, desculpem, escravo apenas para gerar energia e eles se alimentarem com essa energia. Pode ser o escravo ou a escrava sexual, que só vai ter prazer porque é induzido a fazer sexo, que muitos chamam de sexistas, que não podem viver sem o sexo. Podem, mas são induzidos, então se tornam máquinas apenas de satisfação, não deles, e sim daqueles elementos espirituais que estão ali sedentos, necessitados. A mesma coisa acontece com pessoas que do nada começam a apresentar essas tendências a vícios. Mas a pergunta foi se interfere no casal ou
filhos? Claro que sim. Há uns anos atrás, eu conheci um casal que tinha 2 filhos. Um dos filhos tinha ódio do pai. Dizia que o pai era a pior coisa que poderia existir e que ele jamais, quando chegasse na fase adulta, queria ter a mesma aparência física do pai. E devido a isso, ele criava muitos conflitos com o pai. Inclusive, ele tentou 2 vezes suicídio. Não foi bem, digamos, sucedido nessa tentativa de autoextermínio. Então, o que acontece? Saiu de casa porque não suportava o pai. E o pior, tentava induzir a mãe a se divorciar do pai, porque ele, no ponto de vista dele, acreditava que o pai fazia mal para a mãe, que não era o homem que a mãe merecia, que tinham outros homens. Então, gente, parece loucura isso, né? Mas é uma loucura que milhões de pessoas vivem dentro de casa. Quando não é com o pai, é com a mãe. É aquela rejeição, aquela necessidade de destruir aquele vínculo familiar, não é isso? Então, o que acontece? A mãe tentando explicar que, na verdade, ela estava com o pai porque amava o pai. E que ele, na condição de filho, de maneira alguma poderia abordar esse tema, porque se ele estudava era porque o pai trabalhava e pagava os estudos, se ele tinha roupa, se ele tinha lazer, se ele tinha amigos e podia acompanhar os amigos em determinadas situações, ele tinha que entender que tudo quem proporcionava era o pai, porque ela não trabalhava. Porém, no ponto de vista dele, ele dizia que o pai não estava fazendo nada além da obrigação. Então, lógico que aí já envolve um outro fator, que é o caráter. Então, o caráter de um indivíduo está intimamente ligado a todas as esferas espirituais. Um indivíduo que tem uma tendência destrutiva ou autodestrutiva, ele vai atrair, sim, elementos destrutivos. E, nesse caso, ele vai ser o quê? Vítima. Ele vai ser escravo. Quantas pessoas que vivem transtornos e que, de repente, perdem por completo o controle. E depois, do nada, parece que recuperam a sanidade e dizem, nossa, o que foi que aconteceu? Não entendi nada. Bem, se estudarmos, se tentarmos entender que além do que vemos, tem universos e muitos outros universos que fogem da nossa compreensão, porque muita gente se julga muito inteligente. Consegue explicar tudo, mas não diz nada. Gente, eu vejo também isso tudo. Então, existem esses indivíduos que tentam manipular, levar a pessoa a acreditar que ela tem que simplesmente estar à disposição. Então, ela tem que estar à disposição sim, mas é da boa vontade dela própria. Ela tem que ser soberana dos seus princípios, dos seus valores, da sua liberdade. Então, todos nós precisamos ter e fortalecer a nossa estima e o amor próprio. Mas para que isso aconteça, não é porque o amigo, a amiga, o nosso cônjuge, seja nossa parceira ou nosso parceiro, vai dizer, você é divina, você é maravilhoso, você tem um potencial. Não, gente. Nós precisamos ter condições plenas de interpretar o que nós somos. Todos nós temos nossos talentos. E, na verdade, vivemos numa lentidão muito grande. Então, amigos, amigas, nós somos uma composição e a nossa ciência
podem ter certeza, a nossa ciência física, ela depende e muito da ciência espiritual. Para quem acredita que a ciência é apenas o palpável, vamos dizer, aqui consigo colocar o óculos, consigo enxergar nitidamente Cris Riz. Boa noite, Cris. Então, aqui também. Gente, o que nós precisamos entender é que nós somos uma composição que ninguém que tenha realmente vontade, que queira nossa liberdade, vai tentar nos esclarecer. Porque quanto mais burros, quanto mais tapados, quanto mais ignorantes formos, melhor para muitos. E é justamente esses elementos que nós veneramos. Independente de ser um líder religioso, ou seja lá o que for, é essa a realidade. Então, nós somos espíritos. A nossa ciência terrena, ela ainda é sucata, está engatinhando. Gente, eu ouço todos os dias pessoas me questionarem, querendo que eu dê respostas de como funciona a ciência terrena, a precisão da ciência terrena, seja lá qual for a área. Não existe precisão. Eu acho muito engraçado quando eu posto alguma coisa falando sobre algum determinado trabalho científico e alguém, cadê a comprovação científica? Comprovação científica? A própria ciência não tem comprovação dela mesma. Ela vive aí tropeçando em grãos de areia. Gente, nós estamos aqui para evoluir, para interpretar as situações que se apresentam, ou seja, o ser humano vive, se desenvolve, evolui através de experiências. Então, posso estar aqui falando muita bobagem, mas uma coisa pode ter certeza. Todos nós precisamos entender, e de uma maneira bem nítida, cristalina, a nossa vida, ela é esta nossa vida física, ela é apenas uma continuidade de uma frase muito extensa lá do passado. E aqui é uma vírgula do que vai continuar ainda para o futuro. Então, eu tenho um convite para vocês que estão começarem a se esclarecer, a esclarecerem um pouco mais, entenderem o que são, entenderem o que realmente desejam ser, porque se vê tanta gente com tantos sonhos, mas todos sonhos furados, sonhos que não os levam a nada, sonhos que são apenas, literalmente, sonhos, imaginação, e desperdiçam tempo, potencial, capacidade. E quando alguém tenta esclarecê-los, pode ter certeza, aí começa uma batalha de titãs. Porque cada um quer que prevaleça a sua verdade. Bem, a verdade tem muitas faces, a mentira também tem muitas faces. Então, por que vamos defender uma verdade que nós não conhecemos? Por que vamos defender uma mentira? Porque simpatizamos com o mentiroso. Eu acho que isso é irracional. E nós deveríamos ser seres racionais, mente aberta para entender a realidade do que somos. Então, o próprio assédio espiritual, na maioria das vezes, interfere nos nossos estudos, nas nossas interpretações, porque se eles nos mantêm no escuro, na ignorância, nós vamos continuar sendo o quê? Alimentos. Vamos ser alimentos, vamos alimentar uma horda de, vamos até dizer, de predadores. Então,
muita gente diz, o homem está no topo da cadeia alimentar. Quanta bobagem. Nós não estamos, gente. Nós não estamos no topo da cadeia alimentar. É lamentável. Quem está no topo da cadeia alimentar são os indivíduos que estão em forma espiritual, utilizando o nosso instrumento, ou seja, o nosso corpo, o nosso fator intelectual, reduzindo a nossa capacidade, nos deixando lentos intelectualmente, nos mantendo no escuro, na ignorância, porque assim somos o quê? Os objetos de satisfação ou de mantê-los nutridos. Eu lembro que uma vez, já tem alguns anos, eu estava assistindo uma palestra e nessa palestra apareceu uma entidade. E eu recordo que essa entidade chegou, quando incorporou no médium, ela olhou e disse, Nossa Senhora, que buraqueira é esta? Mas sabe por que eu venho nesta buraqueira? Porque olha só como está cheio de alimento e eu gosto de alimentar, porque está todo mundo aqui como eu preciso. Então, todo mundo estava ali se sentindo doente, cansado, sem ânimo, porque os próprios obsessores, os próprios que estavam assediando aqueles elementos que foram procurar ajuda naquele centro, estavam sob ação, mesmo dentro do centro. E quem chegava no centro via que eles eram alimentos. Então, gente, antes de começar a criticar, como muitos fazem, porque não sabem nem o que estão criticando, apenas abrem a boca aleatoriamente e deixam sair aquele monte de bobagem, comecem a estudar, comecem a interpretar a realidade da existência de vocês. Nós não nascemos com um único propósito. Nós temos muitos propósitos. E quanto mais demoramos em entender que precisamos nos esclarecer, estudar, nos aprofundar, pode ter certeza que mais demorada será a nossa passagem e mais demorado será a nossa evolução. Então, quem gosta de viver na buraqueira, como disse essa entidade, perfeito, estão bem servidos, estão num umbral terra, onde tudo pode, tudo, inclusive nada. Então, até tem uma música que diz algo parecido, né? Porque estamos numa colônia terapêutica chamada Terra. Ao mesmo tempo, é uma colônia para que as nossas experiências, ou seja, pedagógicas, sejam pedagógicas, nos ensinem, nos mostram. Então, aqui nós só temos duas opções. Ou aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. Chico Xavier dizia isso, né? E ele tem toda a razão. Quanta gente que vive transtornos mentais que não são transtornos mentais. Quanta gente que aparenta sintomas nítidos de transtornos, entretanto, nada mais é do que assédio espiritual. E para o assédio espiritual tem tratamento. E não é necessário estar enfiado, embutido num centro espírita. Então, hoje, nós estamos começando a desenvolver o que acabei de falar. Uma terapia integrativa para que se possa entender que o assédio, muitas vezes, é a origem de muitos transtornos espirituais. Bem, vamos levar em conta que isso acontece com qualquer pessoa, independente da idade, independente do gênero, independente da capacidade econômica, social. Mas, certo, gente, eu acho que já falei demais sobre isso. Gente, deixa eu passar aqui um recado. Do dia 6 ao dia 15 de setembro, estará acontecendo em São Paulo a 27ª Bienal do Livro,
que é a maior feira literária do mundo, que é a nossa Bienal, onde vêm autores do mundo inteiro, inclusive best-sellers renomados, mega. Então, eu estarei presente. Estarei presente do dia 6 até o dia 10, na 27ª Bienal Literária de São Paulo, apresentando o livro Regeneração das Células Tronco, ou seja, Terapia Regenerativa das Células Tronco. Então, o que é esse livro? Esse livro, ele é um livro para todo público, inclusive didático, porque ele fala, ele apresenta, ele descreve, na verdade, os sistemas que nós somos compostos, que é o nosso sistema linfático, o nosso sistema endócrino, circulatório, bom, são tantos, né? O muscular, o esquelético e os nossos circuitos neurais. Então, esse é um livro que é um dos livros que estará sendo apresentado na 27ª Bienal. E eu estarei do dia 6 até o dia 10 em São Paulo, apresentando este livro. Meus queridos amigas, minhas queridas amigos e amigas, eu agradeço pela atenção, agradeço por esse tempo que dedicaram, e na próxima quarta-feira aqui estarei para dar continuidade nas lives. Gente, muito obrigado a todos, uma boa noite e até quarta-feira às 20 horas.